Eu sou de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Sou nordestina. Então, quando eu vim de lá, eu tinha 9 anos, né, na minha cidade. E meu pai veio com a gente tudo muito pequenininho, né, naquela fase de muita dificuldade, ele e minha mãe. E a gente chegou aqui, na verdade a gente veio para o estado de Goiás, para perto de Quirinópolis. Então, quando a gente chegou, a gente não tinha nada, não tinha nem o que comer, nem aonde dormir, nem com o que cobrir. E a gente chegou justamente já no finalzinho de julho, mês de agosto, mas ainda era a época que fazia muito frio. Então, assim, meu pai levantava que a gente não conseguia dormir, todo mundo tremendo de frio. Ele levantava de madrugada, colocava umas lenhas no fogão e a gente subia em cima. Naquela época a gente falava o rabo do fogão, né? A gente subia lá em cima para aguentar o frio e ficar mais quentinho. Outro dia a gente conhecia tudo vermelho, né? Trincava o rosto tudo, porque o fogo aquecia demais e terminava que a gente, né, esquentava muito. E assim, foi uma vida bem sofrida, né, até meu pai se adaptar, conseguir se organizar a vida dele aqui, né. Minha mãe trouxe 4 filhos, então assim, foi bem complicado, foi bem difícil. E quando ele começou a se organizar, aí a gente veio de Goiás para Minas, né? Mas ainda foi muito sofrida ainda. Mas antes disso, quando a gente morou nessa cidade, nessa fazenda em Goiás, tinha um fazendeiro que era o dono da fazenda onde meu pai foi, que as primeiras férias do meio do ano dele, que ele veio, trouxe a família, que ele vinha e trazia a família. E aí, quando ele viu a nossa situação, ele teve um pouco de compaixão da gente. Voltou em Araguari, que ele era de Araguari, e comprou pra gente roupa, calçado, cobertor. Então, assim, a gente começou, né, tinha mais um aconchego. E as meninas, eu lembro até hoje, elas eram mais ou menos da nossa idade, e aí falou, não, eu vou ensinar vocês a conversar direito. Porque a gente falava, né, como os nordestinos, né, meu pai até hoje ele ainda tem esse sotaque, meu irmão mais velho. Então a gente ia para lá e aí ela montava uma escolinha e ela falava e a gente repetia. E aí depois disso, assim, foi se evoluindo, meu pai foi trabalhando, sofreu muito. Quantas e quantas vezes eu vi meu pai chorar com vontade de ir embora para a terra dele, mas a gente não tinha mais condições, né? Porque para a gente ir, a gente tinha que pagar passagem de todos e como a gente não tinha a situação financeira, não tinha como. Aí nós íamos para cá, para a fazenda da São Paulo Cuiabá, que era do finado Geraldo Ribeiro. E aí nessa época se plantava muito algodão. E aí a gente foi viver de algodão. Nós, pequenininho também, a gente ia para a roça. E depois eu vim para estudar. Só que meu pai veio e eu fiquei em Quirinópolis até eu terminar o final do ano. Eu morava com a família lá. E aí quando eu vim direto para Santa Vitória, fiquei umas férias lá com eles e vim para cá para estudar, sabe? Depois meu pai voltou para Goiás de novo. Aí já foi para o município de Jataí, para Aparecida do Rio Doce. E eu fiquei aqui para estudar. Nisso eu conheci assim o meu esposo, né, que hoje já tem mais de 40 anos que a gente é casado. E casamos, né, eu trabalhava de pintura e eu não sabia muita coisa não, mas aí fui convidada para trabalhar na prefeitura naquela época. E aí, quando mudou a gestão, era aquela coisa de mandar todo mundo embora, porque ninguém era concursado, né? As pessoas trabalhavam por contratos. E aí mandou todos nós embora, inclusive meu marido. E a gente estava com os 2 filhos pequenos. Aí ficamos sem nada, sem dinheiro, sem emprego e os meninos pequenos sem um centavo, porque mandou embora e naquela época não pagava os direitos da gente, né?
E aí a gente começou a passar muita dificuldade. Aí o meu esposo falou, vamos embora, vamos morar lá em Quirinópolis, meu irmão mora lá, e às vezes quem sabe. Chegou lá, foi mais difícil ainda. Aí eu fui trabalhar numa confecção, né, de costureira, e depois passei a ser cortadeira dessa menina que me deu assim um crédito. Trabalhei muito tempo, aprendi mesmo a costurar. Aí um dia comprei uma máquina, mas a máquina era muito antiga, não funcionava direito. E aí um dia eu falei para ele assim, falei, ó, vamos embora, vamos voltar para minha cidade lá em Santa Vitória, porque lá pelo menos a gente conhece todo mundo e aqui a gente passa muita dificuldade, então vamos embora. Nós voltamos. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei pro meu esposo, falei, não, eu vou costurar, porque eu sei fazer alguma coisa. Mas aí logo apareceu uma outra oferta de emprego, fui trabalhar na casa dos padres, né, na paróquia. E aí, naquela época, eu conheci um sacerdote que já era de idade e ele gostava muito de criança, Padre Nilson. E ele falava assim para mim, traz seus meninos que eu vou olhar e você vai trabalhar. E aí, quando ele foi embora, eu trabalhei lá uns 3 anos. Quando ele saiu, eu falei para ele assim, Padre Nilson, vou sair também, porque eu já tô cansada, eu tenho que cuidar desses meninos. E aí as coisas eram mais para mim do que pro marido, né? Porque o João, assim, não tinha muito serviço mais. E ele foi embora e um motorista da prefeitura foi levar ele em Belo Horizonte. E quando o motorista voltou, ele mandou uma máquina de presente para mim. Novinha, eu tenho essa máquina até hoje, né? Ela nem funciona mais, mas tá guardadinha como relíquia. E aí eu comecei, né, fazer bolsa, eu comprava bolsa e desmanchava, porque ninguém ensinava, né? Quem sabe hoje praticamente não ensina, porque vai pegar o segredo, né? E aí eu comprava bolsa, essas mais baratas, desmanchava, recortava outra e fazia por aquela e fui fazendo. Aí com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais difíceis e eu falei pro João, nós vamos passar fome. Eu vou investir em alguma coisa para mim fazer, artesanato, que seja o que for. E aí comecei a ver alguma coisa de jornal. Aprendi a fazer um curso de jornal. Fiz muita cesta, muito vaso, um monte de coisa. Nisso, mudou a gestão de novo e aí eu fui convidada para dar esse curso de jornal. Eu falei, eu acho que é o artesanato que vai me manter. E aí dei esse curso de jornal pelo município, foi muito bom, tirou a gente do sufoco naquela época, nós ficamos muitos dias assim, bem, graças a Deus. Eu fico lembrando hoje, quando eu vejo alguns vídeos que a pessoa ganha uma cesta ou uma cesta básica mais completa, a alegria de você ter uma carne na mesa, a alegria de você ter uma fruta, de uma verdura, que hoje eu falo para meus filhos assim, olha, vocês não queiram passar o que eu passei. E aí eu comecei a fazer coisa de artesanato, desmanchando, fazendo, aprendendo sozinha, né? Até eu conseguir fazer alguma coisa que desse resultado. E o resultado que eu achei foi esse do jornal e das bolsas. Mas quando eu vi a parte de MDF, eu fiquei apaixonada. Só que eu não tinha como pagar um curso. E aí eu fui trabalhando e juntando, costurava, arrumava roupa, costurei para os outros, tinha umas clientes, e aí eu juntei um dinheirinho e paguei um curso de artesanato para sair da pobreza, né, do sufoco, porque você perde assim até um pouco da alegria de viver, porque você quer uma vida melhor, mas como? Não tem. E aí eu fui e aprendi a fazer o curso de MDF, sou apaixonada até hoje pelo MDF e já fiz muitas técnicas, já fui convidada para dar outros cursos de MDF. E aí a nossa vida começou a melhorar, porque meu esposo também começou a arrumar um serviço. Como a gente tinha um terreno, a gente conseguiu fazer nossa casa, né? Então a casa era a base. Sem energia, só tinha água, que era o básico, né? E assim, a gente morava lá no escuro, com a lamparina ou a vela, muitos anos, mas era nosso. Então assim, a gente não tinha mais que pagar aluguel,
não tinha que morar com família e não tinha a preocupação que os meninos não iam ter o pão, porque muitas vezes meus filhos foram para a escola para se alimentar, porque eu não tinha o que dar, né? Então, assim, aí foi só, né, e eu fui gostando, porque eu sou apaixonada em coisas manuais, e fui, assim, cada dia mais me aperfeiçoando e gostando daquilo que eu fazia. Então, eu falo que hoje, na minha vida, é o artesanato que me salvou de todo sofrimento, né, e é com o que eu consigo viver hoje. Porque por mais que eu tenha uma renda fixa, mas essa renda fixa vem do artesanato. Porque hoje eu posso falar que eu sou uma profissional de carteirinha, né? Então já ajudei muita gente, já ensinei para muita gente, porque eu acho que o que a gente sabe a gente tem que passar, né? Porque isso aqui é só uma passagem, a gente vai passar, e o que a gente sabe, ou a gente passa para alguém ou vai ficar enterrado junto com a gente. Então eu acho que isso é que me sustenta, porque o artesanato é assim, quanto mais você faz, mais você aprende, quanto mais você faz, mais você pratica e ele fica bem feito, né? E aí fiz isso por muito tempo. Quando eu parti para as bolsas, a minha filha passou no vestibular e foi embora para Uberlândia estudar, e ela trabalhava numa farmácia, que perto da farmácia tinha um ateliê. Aí um dia ela falou assim pra mim, falou, mãe, traz suas bolsas aqui, ali tem um ateliê, a gente leva lá, quem sabe a mulher pega pra vender, né? E aí eu fiquei assim, falei, gente, mas eu acho que não vai passar, porque não é coisa industrial, porque a gente fica tão decepcionada com alguns comentários sobre o trabalho também, né? E aí eu fui, pus umas bolsas na sacola, fui pra lá pra Uberlândia, e um dia eu falei pra ela, vamos lá, vamos. E aí nós chegamos lá, a mulher tava numa mesa assim, dando aula, ela dava aula de pintura. E aí eu falei o objetivo que eu tava lá, eu falei, não, minha filha trabalha aqui perto e me falou de você, eu faço uns artesanatos, vi que você tem um ateliê, uma loja, e eu queria que você desse uma olhada, quem sabe eu deixo algumas peças aqui condicional pra você ver o que vai acontecer. E ela estava com eu lembro que eram umas 6 alunas, tudo pessoas adultas. Aí ela falou, não, traz sua sacola para cá. E aí eu levei. E assim, foi tão interessante que eu pensei que ela fosse olhar bonitinho por fora. Não, aí ela começou a abrir os zips das minhas bolsas e olhar por dentro, o acabamento, né? E aí eu fiquei olhando aquilo lá, falei, mas gente, o detalhe do meu trabalho tá por fora, por que essa mulher tá olhando por dentro? E nessas pequenas coisas é que a gente vai entendendo que o acabamento de um artesanato é o que faz a diferença. Porque você faz uma peça, se você não tiver um bom acabamento, um bom trabalho, né, a pessoa vai ver. E aí ela falou, não, deixa umas 4 bolsas aqui. Aí eu voltei assim numa alegria tão grande que eu ia até chorando lá para a farmácia da Vanessa. Eu falei, aí ela falou, e aí, mãe? Eu falei, ela pediu para me deixar umas 4, né? Daí uma semana ela me ligou, falou, Francisca, eu vendi suas 4 bolsas, o dia que você vier você pode trazer. E eu fiquei com ela muitos anos. Eu fiz um curso de chinelos, né? Chinelo customizada, porque assim, eu ainda estava um pouco meio perdida, então tudo que vinha eu fazia, mas aí nem tudo que eu fazia eu gostava. Mas como as dificuldades era grande, quando aparecia uma oportunidade que eu fazia, que eu achava que dava um financeiro para mim recuperar o que eu gastei e sustentar a casa, eu entrava. E aí eu fiz esse curso de chinelo, de customização de chinelo. E aí, nessa história do chinelo, um dia a gente foi convidada para participar de um workshop lá em Frutal. Nós chegamos lá, eram uns estilistas que estavam lá, e aí cada um levou uma ideia, e a gente até levou alguns chinelos, sabe? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Aí ele falou assim pra mim, falou, não, vamos desmanchar esse chinelo seu, vamos fazer diferente. Falei, meu Deus, mas tá tão bem, né, bonitinho, como assim? E aí nós desmanchávamos, ele me deu umas tiras de jeans. Ele falou, você desfia essas tiras,
E aí agora você vai fazer um chinelo com essas tiras. E aí eu fiz esse chinelo com essas tiras, toda desfiada, ficou maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, eu fiz chinelo de tira de jeans e vendi. Ele levou meu chinelo para colocar num desfile, né, com as... Então assim, sabe, e aí eu comecei muito assim, só agradecer mesmo, porque pela dificuldade que eu passei, eu já estava superando tudo. E foi através do artesanato que eu consegui me levantar, né. Eu acho que naquela época a gente sentia as depressões de chorar, né, porque quantas e quantas vezes, por isso que até hoje eu sou chorona mesmo. Eu lembro de muitas coisas e assim fico um pouco emocionada. Porque o que a gente passou, hoje que a gente vê qualquer coisinha, a pessoa se desmonta, né? Não tem mais aquela perseverança e aquela fé em Deus que a gente vai superar e vai se recuperar. Então, hoje é só agradecer mesmo. E aí eu comecei a ver essas peças de MDF e comecei a me interessar também. E aí fiz um curso de baú, na hora que eu fui fazer um baú indiano. E a menina deu o curso, eu aprendi, e aí desse baú indiano eu comecei a fazer por conta própria outras ideias, porque o artesanato em si, hoje eu penso assim, quando a gente aprende alguma coisa, ou quando você vê alguma coisa, não é que você copia, é que você tira uma ideia para adaptar na sua, né? Então quantas e quantas peças eu já vi que eu não copiei, mas eu tirei e falei, isso aqui vai ficar legal naquela peça que eu estou fazendo. Eu sou muito católica, assim, não sou aquela católica que vivo dentro da igreja, mas não tem nada na minha vida que eu não agradeça a Deus, entendeu? Porque assim, eu acho que a nossa base é Ele, mesmo que não seja aquelas pessoas que estão lá, porque eu não sou muito assim de estar lá todo dia, toda hora, mas no meu pensamento é agradecer. Sabe, é só agradecendo por tudo que Ele já me deu, por tudo que eu consegui, pela família que eu tenho, pelos filhos maravilhosos que eu tenho, pelo que Deus me deu o dom de aprender. Eu era uma analfabeta quando eu fui fazer meu ensino médio, os meninos já estavam na escola, né? E aí depois ainda fiz mais um curso eu fiz o magistério, fui para a faculdade fazer o magistério, né? Então, quer dizer, aonde eu vou... A quem eu tenho que agradecer? Eu não tinha apoio de pai, eu não tinha apoio de marido, porque meu marido a gente vive muito bem, graças a Deus é uma família, mas ele é uma pessoa assim que não acredita muito, então ele não incentivava, né? Eu tinha que ir por conta própria. Não, eu vou, se não der certo, não tem problema, mas eu tentei. Então é só agradecer a Deus. Eu nunca tive incentivo para nada na minha vida, a não ser a minha mãe, né, que a minha mãe sempre morou longe de mim depois que eu casei. Quando eu ficava muito ansiosa e às vezes triste, muita tristeza, porque quanta tristeza eu já não passei, quantas vezes eu já não chorei debaixo do meu teto, pensar na possibilidade de criar uns filhos sem saber o que eles iam ser. Então minha mãe, ela sempre ensinou que era fé em Deus, filha, reza daí que eu rezo daqui, tá? Então sempre eu assim, hoje ela não vive mais aqui, mas assim, é uma base, né? Foi um suporte, é uma falta que hoje não tem, mas o que ela me ensinou, eu acho que já me estruturou na minha fé. E eu vou contar uma coisa para vocês, tanto com o meu marido, tanto com meus filhos, tanto com minhas netas, Deus está sendo tão bom comigo que o que eu passo, eles levam, né? Porque a gente vê que a estrutura de cada um é a gente e Deus. Então, o que eu passo para eles, eles levam, sabe? E isso eu devo à raiz da minha mãe também, que eu tenho pai, meu pai é vivo até hoje, mas é uma pessoa mais lá, ele, né, sozinho. Então, e eu me considero quase que o suporte, porque eu tenho 6 irmãos, né, tenho 3 mulheres e 3 irmãos,
E assim, não tem alguma coisa que acontece que eles não falam, ó, aconteceu isso, o que você acha? Entendeu? Então só tem que agradecer. Agradecer por estar ajudando o outro, por poder ajudar, por poder ter essa palavra que as pessoas acolhem, né? Hoje eu tenho um emprego, num lugar assim bem difícil de lidar, mas como eu agradeço a Deus, porque eu chego lá, eu sou aplaudida, né? Eles me tratam como se eu fosse a dona do pedaço, e eu não sou. Então é isso, minha vida foi assim, e eu espero que Deus ainda me dê mais algumas oportunidades para mim. Tá passando isso para os netos. Tem uma que tá morando comigo agora, e que eu vejo que ela tem muito interesse pelo que eu faço, né? Naquela época não tinha nada, você não tinha nada, você tinha que inventar e fazer seus instrumentos de trabalho daquilo, da maneira que você achava que estava mais certo. Hoje tem de tudo, né? Nós temos tudo aí, tem as lojas, tem a internet, tem tudo. Então, e as mulheres que estão passando por essas necessidades, só se não tivessem uma força de vontade. Mas se tiver, elas se superam, né? A gente vê os grupos que participam dessa base do artesanato, a gente vê quando chega e depois no meio daquele grupo e quando sai. E a gente às vezes nem sai, porque a gente fica tão família que conserva, vai conservando, né, uns com os outros. E assim, só para te dar uma noção, por exemplo, onde eu trabalho é um lugar que não tem outro para dar exemplo de tristeza, de dependência, de ansiedade, né, de depressão. E são pessoas que hoje você chega, eles já conseguem te abraçar, te dar um bom dia, por aquilo que eles estão fazendo ali. Às vezes chega, você fala bom dia, eles não respondem. Parece que não tem vontade nem de viver mais. E aí quando você vê a pessoa evoluir, olha que bênção de Deus, né? Então, assim, para mim, não tem outra coisa a não ser Deus que está vivendo nesse momento e no meio de todo mundo.